Então vamos tratar um segundo exemplo. Esse segundo exemplo trata de um halteres que está apoiado numa mesa sem atrito. Um halteres é um bicho formado por duas massas iguais, ligadas por uma haste de massa muito menor que qualquer uma das duas, de modo que possa ser ignorado. Eu vou chamar a distância entre os centros dessas duas esferas de 2b por motivos que vão ficar claros quando eu quando eu chegar até a solução do problema. Aqui eu vou escolher um eixo Y vertical para cima no meu desenho. E a minha pergunta é a seguinte: eu vou fazer atuar sobre uma dessas esferas uma força F constante durante um tempo ΔT curto. E eu vou deixar mais claro o que significa ser curto em breve. Nós chamamos uma força que dura um intervalo de tempo curto de uma força impulsiva. No limite em que esse tempo vai a zero, essa é uma força que é infinita durante um tempo zero, durante um tempo infinitamente pequeno, de tal modo que o impulso que ela provoca, que é o produto F ΔT, seja finito. A matemática que está envolvida nesse tipo de quantidade é a matemática das funções delta de Dirac. Possivelmente já ouviu falar nesse negócio. Eu não vou gastar tempo com isso, mas eu acho que é legal que você saiba que existe uma maneira de eu formalizar matematicamente tudo isso que eu vou falar. Tá? Então, falar de uma força impulsiva, isto é, de uma força que seja enorme num tempo extremamente curto, mas de tal maneira que o produto seja finito, isso é possível da gente transformar em matemática bem feita. Mas eu não vou fazer isso já. Tá? Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: uma vez que essa força atua, e como ela dura um tempo pequenininho, ela só atua durante um tempo pequeno, eu posso considerar que durante toda a sua atuação ela tem essa direção perpendicular à haste. Tá? Ou seja, o halteres vai se mover muito pouco durante esse tempo ΔT. Eu quero saber qual vai ser o movimento inicial imediatamente depois de cessado esse impulso. Tá? Então está lá o halteres, eu aplico essa força grande durante um tempo curto, quero saber o que acontece com o halteres depois disso. Vai girar e transladar, disse o Eduardo. Olha só, eu vou separar. Tudo bem, acho que todo mundo está vendo o que vai acontecer, é que esse cara vai, como disse o Eduardo, transladar e girar, não é? Uma coisa assim. Tá? Vamos quantificar isso. O que vai acontecer? Como é que eu posso descrever o movimento de translação desse sistema? Então vamos olhar para o movimento de translação. Nós aprendemos a fazer isso na aula passada. Nós aprendemos que um sistema físico feito de muitas partículas, ele se comporta como se fosse uma partícula só, para efeito de translação. Lembra disso? Como é que chama essa partícula? Essa partícula fictícia é uma partícula que tem toda a massa do sistema e está localizada no seu centro de massa, não é isso? Ela não existe de verdade, mas ele se comporta como se tal coisa fosse real. Onde é que está o centro de massa desse sistema aqui? Exatamente no meio. A simetria impõe isso, né? Não preciso nem calcular. Está na cara que o centro de massa fica exatamente no meio. E qual é a equação de movimento do centro de massa? Tá bom, posso fazer assim, eu posso fazer de uma maneira vetorial, não é? Eu posso escrever que isso aqui é F, tem que ser igual à massa total do sistema, que é 2m, né? Vezes a derivada segunda da coordenada do centro de massa, que eu vou escrever R maiúsculo, como eu fiz na aula passada. Né? Eu posso também escrever isso, aqui eu estou escrevendo em termos da aceleração. Eu posso escrever em termos do momento linear, não é verdade? Aliás, foi a maneira como Newton escreveu. Eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui é dp dt, né? Ou, como eu estou tomando um tempo ΔT, eu vou escrever isso assim, ó, ΔP, ΔT. Na verdade, isso aqui é verdade no limite em que o ΔT vai a zero, mas te falei, essa matemática eu não vou entrar com ela aqui, tá? Essa forma é bacana porque aí você tem assim, ó, F vezes ΔT é a variação do momento total do sistema.
Lembre, o sistema começou parado, então o momento inicial dele é 0, legal? E o momento final dele, como é que eu escrevo? O momento final dele tem a ver com o quê? Então vai ser 2m vezes a velocidade com que o centro de massa vai sair, verdade? Isso daqui, esse produto, como é que se chama? Impulso. E ele é útil exatamente quando a gente trata de forças impulsivas, que são forças muito grandes que atuam durante um tempo muito curto. Então a gente obtém daqui direto o movimento de translação do sistema. Ó, ele vai ser, o centro de massa dele vai sair se movendo com uma velocidade que é dada por essa expressão aqui. Veja, eu estou escrevendo uma expressão vetorial, é tão fácil nesse caso, né? Claro que eu podia pensar aqui apenas na componente y, que é a única que tem importância nesse caso, né? E aí escrevo isso sem usar a notação vetorial. Muito bem. Então já sei o que vai acontecer com o centro de massa dele. Já dei conta da translação a qual o Eduardo se referiu. Agora eu quero dar conta da rotação, né, do giro que a Bianca mostrou com as mãos. Hã? E como é que eu faço isso? Como é que eu dou conta da rotação? Hã? Falando sobre momento angular. Veja, quando eu falo translação, eu gostaria que a sua reação pavloviana fosse pensar em momento linear. Equação de movimento envolvendo momento linear. Segunda lei de Newton, momento linear. Falei de rotação. A sua reação pavloviana é momento angular. É legal porque eles têm um paralelo enorme entre os dois, né? Então eu posso escrever aqui que o torque externo vai produzir uma variação no momento angular desse sistema, que aliás começa valendo 0, ele está parado, não é? Então eu vou escrever isso, ó. O torque externo vai produzir uma variação do momento angular por unidade de tempo. Isso aqui seria o L ponto, outra vez. Eu estou falando do ΔT, eu vou fazer o limite quando o ΔT vai a 0, mas a matemática eu não quero que ela me complique a vida. E aí, como é que vai ser o torque externo? Relativo a, tem que escolher um ponto em relação ao qual determinar essas coisas. Escolha um. Puxa, que original. Eu vou escolher então a origem no centro de massa. Aqui está a minha origem coincidente com o centro de massa. O torque externo relativo ao centro de massa, como é que vai ser? Para onde ele vai apontar? O vetor posição relativo ao centro de massa, está aqui, né? E aí, para onde aponta o torque produzido por essa força? Vou tentar assim. Ih, não deu. Vou tentar assim. Agora deu, né? Então o torque é para dentro. Torque é para dentro. Significa que esse cara vai girar assim, ó. Coisa que o Eduardo já sabia desde que era criancinha, né? Claro, ele vai girar assim. Não tem outro jeito dele girar. Seria muito esquisito se eu fizesse uma força assim e ele girasse assado, né? Então a gente já sabia disso. Que bom que a nossa matemática é consistente com a nossa intuição. E como é que eu calculo esse torque? Mas então, exatamente, estão perpendiculares, descendo de 91. Ei! Então, o torque externo, agora eu vou me livrar da notação vetorial, porque eu já sei para onde ele aponta. E aí isso aqui vai ser simplesmente a força F vezes B. Que é essa distância aqui, ó. Né? Também chamada de o braço de alavanca da força. Né? É uma outra maneira da gente falar sobre o torque produzido por uma força, é o produto da força pelo seu braço de alavanca, né? Que funciona como o parâmetro de impacto funcionava no caso do projétil. Isso tem que ser igual à variação do momento angular, só que ele começou valendo 0, não é? E agora, isso aqui é um objeto rígido, né? Ele não vai mudar a distância entre as duas bolas, as bolas não vão quebrar. Como é que eu escrevo o momento angular de um objeto rígido? É aqui, ó, I ômega sobre ΔT. E qual é o momento de inércia desse bicho relativo ao centro de massa? É só se definir o Z para dentro do mapa. Quem? O eixo Z. O eixo Z, né? Você está reclamando e você tem toda a razão. O eixo Z está aqui, ó. Obrigado. Eu reclamei de você e fiz a mesma coisa. Como é que eu descubro qual é o momento de inércia desse sistema em relação àquela origem? Fala para mim aí como é que eu calculo esse momento de inércia. Uma massa vezes a distância ao quadrado mais a outra massa vezes a outra.
Perfeito. Você viu? Você viu quando a luz se fez? O rosto dela fez assim, pronto, é igual. E acabou o problema, notou? Olha só, o que eu quero é descobrir como é que vai ser essa velocidade angular. Aqui está a velocidade angular. Ela estou passando todo o resto para o outro membro, fica F vezes B vezes ΔT. Vou até juntar esse F com o ΔT, porque foi a mesma combinação que apareceu no outro caso, né? Dividido pelo momento de inércia, que é 2 vezes mB ao quadrado. Uma coisa interessante é a gente ver de que maneira eu que estou do lado de fora, né, olhando para esse halteres se movendo, como é que eu vou ver esse halteres começar a se mover, né? Veja só, a translação está associada ao movimento sem de massa. Está aqui, ó, essa velocidade F ΔT sobre 2m. Aqui está a velocidade angular em relação ao centro de massa. A propósito, esse B já sumiu, né? Eu vou até fazer ele sumir logo. Agora, olha só que bacana. Essa velocidade angular em relação ao centro de massa promove uma velocidade nessa esfera por causa da rotação, que é ômega vezes a distância, não é isso? Não é isso? Ômega R não é a velocidade? Ômega vezes a distância, que é B, é F sobre ΔT. F ΔT sobre 2m. Desculpe. Mesmo valor que está aqui, ó. Então, no início, esse halteres vai sair com uma velocidade que é o dobro da velocidade do centro de massa. E faz sentido, né? Olha só, esse cara vai começar assim, o centro de massa ainda não chegou lá, mas ele já está andando mais depressa. E o que vai acontecer com o outro halteres? Olha, exatamente a mesma ideia, só que agora, como o giro está indicado aqui, graças a Bianca, que é para cá, né? Então, ele tem uma componente da velocidade produzida pelo movimento centro de massa, que é para cima, e uma componente produzida pela rotação, que é para baixo. E as duas são iguaizinhas. Então, logo no início, esse bicho está parado. Ele começa a se mover com esse lado do halteres parado. Bem no iniciozinho. Claro que depois ele começa a girar junto. E seria fácil a gente ver isso se a gente pensasse o seguinte: esse ΔT é tão pequeno que essa força aqui atua sem que a outra esfera tome conhecimento disso. E se isso acontece, olha só, a velocidade que essa massa ganha vai ser o impulso F ΔT dividido pela massa m só, e não pelo 2m. Por isso que a velocidade inicial dela começa F ΔT sobre m.